quarta-feira passada, Deus se movendo tudo para nos preservar. Vemos concorrência, o quê? Deus ajeitando todas as coisas para que elas contribuam para a gente. E vimos também o governo de Deus, mostrando que tudo está sob o controle de Deus. Então, para terminar aqui, queridos, nós vamos falar sobre a providência extraordinária, que nós conhecemos como o nome de milagre. Providência extraordinária, que nós conhecemos pelo nome de milagre. Então, queridos, existe a providência ordinária e existe a providência extraordinária. A ordinária quer dizer o quê? Deus age por meio de causas normais, conforme a lei da natureza. Então, o vento é uma coisa natural. Choveu é uma coisa natural. Mão de Deus é mão de Deus, uma coisa natural. E o que seria milagre, teologicamente falando? É ele agindo através de meios sobrenaturais para ter resultados sobrenaturais. Aí nós vimos uma das definições de milagre, é o seguinte: milagre é uma coisa feita sem se recorrer aos meios naturais e alcançando um resultado sobrenatural na vida das pessoas. Cristo, sem sombra de dúvida, todo milagre, sem exceção, todo milagre, uma coisa lógica, todo milagre tem o sobrenatural de Deus. Todo milagre. É milagre, é sobrenatural de Deus. Tá? Vou até aqui manter uma história com o Edilberto, não sei se vocês viram esse vídeo. E o pregador que esteve aqui, Deus usou o evangelista, eu nem sabia que dizendo você, mas foi um irmãozinho. Você não é irmãozinho, né? Um irmão. Ele falou que ia ter um acidente, eu não sei como foi a história de irmãozinho. Você estava no culto domingo, sabe, em maiores detalhes. Aí eu, preocupado, ele chegou, não chegou, eu mandei uma mensagem para ele, ele tinha chegado bem. Aí ele falou que na estrada, não me falou aonde, um caminhão foi na direção dele, e ele conseguiu, não sei se ele lembrou na hora, desviou o caminhão, bateu em algum lugar, e jogou sangue e salvo com a família. Aí me avisou, aí eu comuniquei a pastora falou que tinha sido, eu comuniquei todo mundo. Queridos, isso foi uma coisa normal? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não, sobrenatural. Então, queridos, milagre é tudo aquilo que envolve o sobrenatural de Deus. Há milagre em duas maneiras de Deus realizar um milagre. Ele pode usar coisas normais e fazer milagres sobrenaturais. Como ele pode usar coisas já sobrenaturais para resultados sobrenaturais. Então, vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo de Deus usando coisas normais para o sobrenatural acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém está orando, que é uma coisa natural, e Deus usa aquela oração para fazer um milagre, coisa sobrenatural. Mas também, queridos, o que nós podemos ver? O sobrenatural acontece como? Deus pode usar coisas que ninguém espera, coisas que não estão na natureza acontecer. Quer ver um exemplo de milagre natural? Certa feita, o profeta Eliseu chegou numa cidade e a água daquela cidade era amarga. Não tinha como as pessoas beberem, não tinha como. E Eliseu falou assim: aonde que é? Ela olha aqui. Deus me dá um prato novo que nunca foi usado. Prato novo é sobrenatural? Não. Não. Então agora coloca sal nesse prato. Sal é sobrenatural? Não. Não. Normal. Aí Eliseu foi lá na fonte e jogou sal. Aí ele avisou: pode beber que a água está boa. Quando foram beber, a água estava boa. Então, qual foi esse milagre que Deus fez? Pegou coisas normais, naturais, e fez o sobrenatural. E a gente sabe, se você colocar sal na água, não acabou. Jamais. Outro exemplo de natural. Chega uma mulher, uma viúva, procurando Eliseu. O que ela fala? Os credores já estão na minha porta para buscar meus filhos, porque a minha dívida está impagada. Eliseu falou: vai para a tua casa, fecha a porta, pega as vasilhas dos seus vizinhos e coloca azeite. O que acontecia? Naturalmente, o que acontecia? À medida que você tira o azeite de uma vasilha, ele vai diminuindo, vai esvaziando. Mas o que acontecia no caso da viúva? Quanto mais ela colocava, mais aumentava. Você lembra bem como foi a narrativa desse milagre? Aí ela fala assim com o filho: traz mais uma vasilha. O que o filho fala? Não tem mais. O que quem escreveu falou? Cessou, parou. Acabou o azeite? Não, parou. Por que parou? Não tinha mais onde colocar.
teria mais azeite. Então, primeiro tipo de milagre, Deus usando as coisas naturais, normais, para fazer a sobrenatural. Certo? Agora, um exemplo de milagre de sobrenatural com sobrenatural. Primeiro, Jesus falou através de um mar, falando para os apóstolos, o lago, que eu vou no Monte Orar. Queridos, o que é um lago? É a mesma coisa que um oceano? Sim ou não? Sobre segundo nenhum. Tem como no lago ter tempestade que a onda levante sobre o barco? Não tem como, possível. Um grande poder no lago fazer isso. Jesus sobe um monte e tem uma tempestade no lago que as ondas cobriam o barco. É natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Aí os apóstolos, até para aumentar a sua fé, os apóstolos estavam no barco e eles começaram a orar? Sim ou não? Não, eles começaram a gritar de medo. Eu estou no lago, o lago começa a levantar, Jesus está no monte orando, Jesus olha, o que eu quero dizer para você, a hora que você não consegue orar, mas Deus está olhando o que você está passando. Amém? Tem hora que você não está para orar, falta força, o medo é tamanho, a preocupação é maior ainda, você não está conseguindo orar, mas Deus está vendo. Jesus desce do monte e começa a dar sobre as águas. Não tem nada de favor nisso. E outra coisa, queridos, humanamente, se tem uma tempestade e você está no monte, você vê que está no barco? Não tem como, está uma tempestade, você não vê nada, é só chuva, trovoada, relâmpago, Jesus desce do monte, anda sobre as águas, aí os apóstolos ficando medo, porque fantasma sou eu, calma, não sou eu que estou aqui. Aí o que Pedro faz? Se é o Senhor, manda que eu venho. Tá bom, pode vir. Aí Pedro começa a dar sobre as águas. O interessante é que Jesus está andando sobre as águas com qual intenção? Passar à frente do barco. Passar à frente do barco. Então, que milagre foi esse? Coisas sobrenaturais, chegando coisas sobrenaturais. Certo, filhos? Vamos ver alguns textos sobre milagre. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 5, se não me fala a memória, a gente lê. Marcos capítulo 5. Vamos ler todo esse texto aí, porque é milagre de ponta a ponta. Eu não sei quantos já ouviram falar isso. Cada evangelho foi escrito com uma finalidade. O evangelho de Mateus foi para provar que Jesus era o Messias. Ele queria provar que Jesus era o Messias. O evangelho de Marcos era para provar que Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. O evangelho de Lucas era para provar para os gentios quem era Jesus. E João era para combater uma heresia que falava que a carne que era o problema do homem. Não é a carne que é o problema do homem. O pecado é o problema do homem. Então Marcos é o livro que mais registra milagres de Jesus batendo de frente com o demônio. Marcos capítulo 5. Nós vamos ver isso. Marcos capítulo 5, versículo 2, 3 e 4. Olhem para mim, por gentileza. Saindo ele do barco, logo das sepulturas, lhe saiu ao encontro um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nas sepulturas. Nem ainda com cadeias o podiam algema prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feita em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Primeira coisa, qual a situação que a gente está vendo aí? Um homem que vive no cemitério. Não tem nada de mal nisso. Aí diz o que aí? Que nem as correntes ou as algemas poderia segurá-lo. Queridos, isso não acontece no ano passado, não. Infelizmente. Tem uns 3, 4 anos atrás, eu fiquei sabendo que a polícia prendeu um homem, de 12 metros de altura, escuro. A polícia prendeu o homem entrou na delegacia. Quando ele chegou lá, ele arrebentou a algema, bateu em todo o policiamento que estava e foi embora andando. Não tem nada. Viu também? Isso não tem nada de normal. Não vem falar que isso é normal, porque não tem nada de normal nisso. O cara arrebentar uma algema, a gente sabe, se ouviu falar, graças a Deus, nenhum de nós experimentou isso, não sei, eu não experimentei ainda, né? A gente sabe que quanto mais você mexe na algema, ela vai
Apertando. Ah, então você... já. Como que Deus é bom na sua vida, hein? Então você vai... Cada coisa que eu fazia que eu não xingava o sentido, rapaz. Ele não vai apertando. Agora imagina, um homem pescoço e apertar o gema. Ele arrebenta o gema, bate em quem estava e vai embora. Você não tem nada de normal. Ah, não é normal. E vamos deixar claro que nós falamos isso semana passada. O diabo tem poder? Infelizmente tem. O diabo faz milagre? Infelizmente faz. Não é igual Deus, lógico, não é o poder de Deus. Deus tem todo o poder, o diabo tem poder. São coisas diferentes. Aí, a situação do homem qual era? Ninguém conseguia deter esse homem. Batia todo mundo, quebrava tudo. Quando ele vê Jesus, versículo 6, olha para mim. E quando viu Jesus, ao longe correu e adorou. Olha, de longe ele já adorou. Algumas versões dizem que ele prostrou-se. Um homem que não parava para ninguém, ele vê Jesus de longe, ele corre na direção de Jesus. Eu não sei como estava o seu corpo, mas tem aquele homem correndo na direção, aos alguns apoios, tormenta e certeza que se escondeu. Um homem barbudo, mal cheiroso, cheio de sentir na cabeça, todos os sujos de babado, semi-nu, correndo, com certeza que tormenta se escondeu. Ele era o que mais que cria menos. Jesus comparado, aquele homem de longe já se prostrou, reconhecendo que estava diante dele. Certo? Aí o que acontece? Versículo 14. Vamos ver o versículo 14, o que diz? Diz que apacentavam os porcos, fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinham acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado assentado e vestido e em perfeito juízo, o que tivera a legião e temeram. Era um homem que vivia de dia e de noite, o quê? Correndo, gritando, berrando. Depois que ele encontra com Jesus, como que eles encontram esse homem? Sentado, que era uma raridade, vestido, que era outra raridade, no seu juízo perfeito. Milagre na vida daquele homem. Quando abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, por gentileza. Lucas capítulo 7. Agora você procura Lucas capítulo 7, deixa eu falar uma coisa aqui. Os milagres estão acima da natureza. Isso é até gostoso de falar, né? É bom de falar. Quando você pede um milagre, a pessoa vai fazer um milagre, Deus, naquele momento, ele para as leis da natureza, ele não viola as leis, nada disso. Porque o seu milagre, o agir de Deus, é acima da natureza. Então, quando Deus vai fazer um milagre, aquele momento, aquela lei da natureza, ela é suspensa, Deus faz o milagre e as coisas voltam ao normal depois daquele milagre. Um exemplo disso é o que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Vamos ler? Pode ler para mim. E aconteceu que, ele foi à cidade chamada Naim, com ele ia muitos discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eles levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela e uma grande multidão da cidade. Revendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Ele, chegando, tocou o espírito e o levava para lá. E disse: jovem, aqui te diz, levanta-te. E sentou e começou a falar. Até tá bom. O que é morte, queridos? Já expliquei aqui uma vez. O que é morte física? A separação do corpo do espírito, da alma. A pessoa morreu. O que quer dizer aquilo? Que o espírito dela foi embora. E aí diz, após a morte, segue-se o juízo. Eclesiastes 12, 7 diz o quê? Quem sabe de qual? Quem sabe de qual? O pó, ao pó e o espírito. Olha a autoridade de Jesus. Olha, na nossa linguagem, a moral de Jesus. O jovem morreu. O que aconteceu com o espírito dele? Foi a Deus, algo com Deus. Jesus estava na ordem. Qual era a ordem? Jesus estava falando com o corpo do rapaz? Sim ou não? Não, estava falando com o espírito que estava com Deus. Jovem, levanta-te. O espírito sai da presença de Deus e entra no corpo. Quem pode fazer isso?
Só Jesus. Só que antes, não vem com esse errado. Diabo não ressuscita ninguém, já bem? Não imagina que ia ressuscitar. Só gente boa que ia ressuscitar. Diabo não ressuscita ninguém. Então o que é isso, filho? Milagre. Tá? Só Hitler, Jack Estrupador, toda turminha gente boa. Certo? Então, queridos, o que é milagre? Quando acontece o milagre, as leis da natureza não são violadas, mas são superadas num determinado ponto por uma superior manifestação da vontade de Deus. Então, o que acontece? Você pediu um milagre. A vontade de Deus é acima da natureza. É natural que a pessoa morra e pronto. Mas quando se dá de um milagre que ele faz, ele para aquele momento, ele faz o que ele quer, e naquela situação depois ele volta normalmente. Então, para você ver o peso que é um milagre. O milagre não é uma coisa normal de acontecer. Quando acontece um milagre, inúmeras leis estão paradas em todos os sentidos para que o seu milagre aconteça. Então, as leis da natureza não são anuladas, são suspensas, são neutralizadas, no ponto particular, por um poder superior a elas. Você vê um milagre que acontece? Uma doença, uma cura, ela de um câncer. Qual é a tendência do câncer no ser humano, no corpo do ser humano? Corroer ele, comendo rapidamente. Quando faz o milagre, o que Deus faz? Ele para aquela doença, tira aquela doença e restaura aquela pessoa. Milagre. Então, quando você pede um milagre a Deus, começa a ministrar para você ser bem grato. Por que ser bem grato? Porque ele mexe quase em todo o universo para favorecer a sua vida. Para Deus, é um estado de Deus. É igual fazer comida. Para quem sabe, é muito fácil. Para quem não sabe, não, Deus nos acuda. Certo? Agora, vou perguntar para vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Qual seria o propósito da Bíblia relatar tantos milagres? Quero ouvir cada um, na sua opinião. Não tem questão de ser certo e errado, não. Na sua opinião, por que a Bíblia relata tantos milagres? Não foi só no Novo Testamento, não. Milagre vem há muito tempo. Qual a finalidade da Bíblia relatar os milagres? Estávamos conversando, só alguns segundos aqui. Vamos lá. Vou começar com quem? Eu vou lembrar a gente, mas... Fala, gente. Eu não posso começar pela pastora e pela evangelista, porque eles vão influenciar a opinião de vocês. Se a opinião quiser, vai influenciar. Eu vou começar por alguém que não influencia. Qual a finalidade de Deus demonstrar tantos milagres na Bíblia? Qual a finalidade? Não foi por, vou mostrar que eu sou poderoso. Provavelmente não era isso. Não era questão de exibição de milagre, de poder. Vamos lá, quebrou Eunice. Não está Eunice. Por que você acha que Deus fez tantos milagres? Jesus, os apóstolos? Qual a finalidade, na sua opinião? Você fé? Monique? Não fala agora, você vai pegando carona. Agoniza Josiel. Também acho que é para fortalecer a nossa fé e nos aproximar do Senhor, né? Porque o ser humano, ele é falho. Não adianta ele falar que os milagres não levam ele para perto do Senhor, porque ele é falho. Em algum momento da vida da gente, se ele não vê realmente o milagre, uma providência de Deus, tem que esperar. Tem que pegar até com milagre. Sonara Lélia. É para ele ficar fé e para a pessoa procurar mais a casa do Senhor. O que o irmão vai falar? Vixe. Irmã Sônia. Eles acreditam muito em nada, né? Uhum. Aí deixou ali que é o único sagrado, né? Então, a gente tem um cidade meu, Eduardo. Por que Deus deixou tantos milagres na Bíblia? João Vitor. Não pede escola para a mãe, não.
Vânia. Esperto. Yasmin, uma opinião, não tem questão de ser certo ou errado. Vamos, tem que chegar na pastora agora. Fala o evangelho qual dele. Bom, eu, para a glória do nome dele, porque quando Jesus, quando eles perguntaram ao Senhor, quem é tu? Dizendo que aí ele fala assim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Na verdade, então, creio eu que é para a glória do nome dele, para a edificação da nossa fé, como todos falaram. Eu acho que é assim, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele faz o pagar. Se ele faz um milagre hoje, ele fez também na antiguidade. Então, ele é o Deus que faz o que quer fazer, tem todo o poder, ele faz. Vamos mostrar para nós. A Bíblia não é a nossa bússola. Às vezes eu estou precisando muito de milagres para poder acreditar. Então eu vou lá atrás, na Bíblia, e falo, não, se aconteceu ali, aquele milagre também pode acontecer na minha vida. Muito bom. Confia assim, ovelhas assim, eu tenho. Cristo, qual é a finalidade do milagre? Vamos juntar isso tudo, fazer aquele omelete gostoso, com cebolinha, com bacon, com linguiça de porco. Qual o motivo desse milagre? A finalidade é essa que vocês falaram. Como vocês sabem que eu sou pastor? Só porque eu falei que eu sou pastor? Não, vocês olharam, bom, ele se veste como pastor, ele sabe ensinar, ele sabe pregar, tem jeito de pastor. Como que eu conheceria Deus se ele não se revelasse como Deus, manifestasse como Deus? Ele é Deus, então me fala um milagre. Não sei. A produção cantou, uma música dele, não tem. Produção, compositor, uma música também não tem. Todo milagre dessa gente não acredita em Deus. Tem milagre de Deus. Imagina se não tivesse milagre de Deus. Então, o que vocês falaram? Qual a finalidade do milagre? É revelatório, para revelar. Aí quando Deus revela, o que acontece com você? Desperta a sua fé. Vamos falar com muita propriedade. Como que Deus fez lá, ele vai fazer cá. Quando eu estou dando milagre, eu olho que Jesus vai para o mar vermelho. Existe um desemprego para mim, não é nada diante do mar vermelho. Não, e aí, o que acontece? Se você observar, tem milagre em todas as áreas da vida de uma pessoa. Em todas as áreas acontece milagre. Não tem uma área que Deus ou Jesus não fez milagre. Então, o milagre é para quê? Para revelar quem Deus é. Por que você fala que Deus é poderoso? Só porque ele falou? Não, porque você viu, ouviu ou leu o que ele fez. Teve um homem que virou assim, um professor de teologia, assim. Você acredita mesmo que um peixe engoliu um homem da Bíblia de hoje, meu amigo? Se a Bíblia falasse que foi um homem que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Porque a Bíblia já deu provas inúmeras do que o que está escrito nela é verdadeiro. Então, por que Deus fez tantos milagres? Qual o propósito? Mostrar a sua revelação. Mostrar quem ele é. Quem é Deus? Todo-Poderoso. Por que ele é todo-poderoso? Porque ele faz milagres. E pastor, o evangelista falou, nós experimentamos o milagre. Nós somos o milagre de Deus, né? Nós que éramos do mundo, igual ele falou um pedacinho, até hoje a gente está experimentando. Não sei que é o caso que é o que olha só, é um milagre de Deus. Não, é um milagre, né? O que Deus fez na vida dele hoje, pregando o nome de Deus ali, quer mudar comigo. Nós somos um milagre que só Deus para mudar a gente. Então, aí o primeiro propósito do milagre é o quê? Revelar quem Deus é. Aí tudo que a pastora falou. Quem trouxeram o milagre aqui? Glória a Deus. Falei lá. Milagre. E o que consiste esse milagre na sua vida? Se não fosse o milagre que Deus fez na sua vida, o da conversão, como estaria você hoje se porventura estivesse vivo ou vivo ainda? Qual a segunda finalidade do milagre? Restaurar a criação de Deus. Deus nos fez perfeito. Deus nos fez com inteligência. Deus nos fez com integridade.
Aí o que acontece? A gente começa a entrar pelo pecado, pelo mundo, aquilo vai se deteriorizando, aquilo vai se perdendo, vai se acabando. Quando acontece o milagre, Deus vai restaurando tudo. Observe um homem mundano, sem Deus, como que é com a família. Quando ele se converte, o que acontece? Ele vai recuperando muita coisa que ele não tinha antes. Convivência, respeito, dignidade. Restaura. Então, o primeiro motivo do milagre, revelar quem é Deus. Segundo motivo do milagre, restaurar a criação. Tudo que Deus faz é no propósito de corrigir o pecado que o próprio homem fez, a criação que Deus criou. Agora só vem por gentileza, queridos, agora, em Lucas capítulo 5. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Enquanto você está procurando, vou fazer uma pergunta aqui. Gosto de perguntar. Geralmente, não sei, na sua época de escola. Qual era a resposta que você mais gravava na prova? Você errava, não é? Se não for aquela pergunta, você tirar 10. Aquela gente fica mais 10. Na sua opinião, aí não diz você certo, errado. Na sua opinião, os milagres estão aumentando o número de milagres ou estão diminuindo? Na sua opinião, os milagres estão aumentando, estão acontecendo mais milagres ou estão acontecendo menos milagres? Vamos lá, Lucas capítulo 5. Não, isso eu sei, eu estou falando o seguinte. Concordam comigo que Deus age conforme a necessidade da época? Não é que Deus muda, ele planeja. O povo estava diante do mar, a necessidade era o quê? Atravessar. É Não do outro lado. adiantava Deus mandar peixe. Não mandar barquinho. Não tem graça. Remando. Não, Deus fez o quê? Abriu o mar, o povo passou, depois ele fechou com o exército para lá atrás, e ali ele demonstrou a grandeza dele, mostrou realmente quem ele é. Exatamente. Então a pergunta é essa. Eu quero que vocês calculem isso. Puxe pela memória de vocês do conhecimento. Onde aconteceu mais Na milagres? época da Bíblia, Depois de Adão, ou em Adão, Noé aconteceu mais milagre que Adão? Abraão mais milagre que Noé? Moisés mais milagre que Abraão? Moisés, Josué mais milagre que Moisés? Lá na terra prometida, mais milagre que agora? E agora? Na época de Jesus, mais milagre que no Velho Testamento? E agora? Jesus, Exatamente. Então isso eu quero que vocês calculem. E hoje? Hoje, às vezes não estou falando hoje na sua vida, estou falando um hoje generalizado. posso dar uma... Vamos ler aqui um milagre aqui. Calma. Vamos ler. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Alguém lê só o versículo 2. Lucas 5, só o versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo despachado, levaram a vida. O que estavam fazendo os pescadores? Indo embora. Cansados, desanimados. Chateado, ainda. Como que eu vou pagar aquela conta? Como eu vou comprar leite? Não peguei nada. Fritar um ovo frito agora, não tô nem para poder comer um peixinho em casa ele tinha. Agora, lê o versículo 5. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra não serei aqui. Isso não tem nada pior. Você está numa situação difícil, alguém passar a ideia, você não tem nada. Jesus, Pedro, anda amanhã aí, tomar para Jesus. Não passei a noite brincando, passei a noite toda. Quando você está pescando no alto mar pegando peixe, a hora boa, não é? Você nem percebe. Agora você está no alto mar, só dando boi na isca, meu amigo, é terrível. Aí Jesus falando aquele gente de uma vez, e diz assim, Senhor, eu já fiz isso. Eu fiz isso a noite toda. Eu não sei se ele falou pela fé, pela obediência, ou para afrontar. Eu coloquei mais sobre... Tá bom. Isso aqui é que eu vou deixar. Vamos aí, acontecer. Vamos lá, vamos. Toca aí, moça. Se o homem de Nazaré, porque eu sou bebê assim. E o desespero do Pedrão, eu acho que ele falou para a vontade. Tá bom. E de Pedrão, eu acredito que ele falou para vontade. Se fosse João, eu até falava, ele falou pela fé. Mas o Pedrão... Pedro, Tomé,
queridos, o que acontece? Ele joga a rede, e versículos 6 e 7. Ok para mim? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Pode ler o 7 também. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então o barco foi tão... Sempre passou no estômago e não pegou peixe. Aí Jesus manda ele pegar peixe. Quem já foi para já sabe que isso aí Pedro pegou um bate de um cartume que estava vindo. Ele falou, quem mandou o cartume? Deus, lógico, né? Entrou lá, passa ali onde você passou e não pegou nada. Os dois barcos encheram. Quase foi a fundo. Sobrenatural. Água normal, peixe normal, faz uma ação sobrenatural para um resultado sobrenatural. Agora a pergunta é a seguinte, queridos. Milagres estão aumentando ou estão diminuindo? Você fez a primeira pergunta que você fez. Depois você fez o que a gente acaba com qual é a que tem mais milagre. Não, incluindo a nossa agora. A nossa. Incluindo a nossa. Lá de Adão até a nossa. Vocês acharam que de Adão até agora aumentou ou diminuiu? Eu fui na época de Jesus, 33 anos de Jesus. Porque a palavra diz que ele não foi relatado todos os milagres dele, senão nós diríamos, haja sanguloso para poder recitar tanta coisa e fazer o milagre de Jesus. Então, eu acredito que a maior foi a época de Jesus. Agora, em questão de aumentar ou diminuir, eu acredito que pelo pecado, pela incredibilidade do homem, o pecado tem diminuído. Milagre. O milagre tem diminuído, o pecado tem aumentado. Tá, então vamos lá. Você aqui na frente, você com esse tempo. Eu abri aqui Hebreus 11. Nós foi ano passado. Aí no finalzinho está escrito assim. E todos eles embora, que aconteceu milagre, né? E todos eles embora, tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram. Visto que Deus proverá alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele seja nosso. O milagre pode até ser pensado, como ele já falou. Mas Deus também age graças a nós. Não, eu ia terminar com a minha aqui, eu esqueci, porque o próprio Jesus falou que nós faríamos milagres maiores. Mas se tivesse fé. Ele falou isso desse jeito. Falou como? É isso não descobri, mas desse jeito. Ele falou assim, ó, vocês farão milagres maiores. Tá. Então você vincula um milagre à fé. Se é fé, tem milagre. Não se é fé, não tem milagre. Então me fala uma coisa aqui. Vai pegar fogo agora. Aqui, ó. Eu tenho uma dúvida. Lá no adobo. Certo. Aqui, ó. Deixa eu colocar. Quem fez fica agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe. E que é graduador do seu fruto. O seu fruto tem Será que é isso? É isso que eu quero saber agora. Fala, pode falar. Eu tenho uma colocação para fazer. Eu posso estar errada, mas vamos ver. Eu acho que no dia de hoje o milagre aumentou. Por quê? O maior milagre é o milagre da salvação do ser humano. E a gente vê no dia de hoje que o evangelho, graças a Deus, ele tem crescido a cada dia. Então eu acho que o milagre aumentou. Bom, não sei se vou responder. Pastora, aumentou ou diminuiu? Eu vejo assim, eu acho que em cada época o milagre foi realizado conforme a necessidade. Conforme precisava, né? Ali, Aumentou ou Você tá diminuiu? exibindo ela com seu olha, diminuiu. Tá. Yasmin, desculpa, mas é a sequência. Olha, eu não conheço a Bíblia. Eu acho que Deus diz assim, o pecado é uma ótima violência.
milagre hoje. A gente não conhece muita gente, mas veio no dia do culto inteiro. Aê, mas vamos bater no palmo pra Jesus. Irmã Vânia, sua opinião, pecado. O milagre, aumentou o número de milagres ou diminuiu? Diminuiu. Irmã Sônia. Eu acho que diminuiu, porque antigamente, Jesus, a pessoa via mesmo ele fazendo os milagres. Aí a pessoa de milagres, então, eu acredito que diminuiu, porque hoje em dia tem igreja aí que anda pagando a pessoa para ir lá numa cadeira de roda, chegar lá e levantar. Que isso? Olha no Brasil não, né? Não duvida não, tá? Não duvida não. Isso. Então, eu acredito que antigamente o milagre era verdadeiro. Virgínia. O povo não dá lugar, né? Para Deus trabalhar. Então, dá um lugar, como é que eles trabalham? Como é que faz o milagre? Você acha que para ter milagre tem que ter espaço? Tem espaço. Já, Joaquim? Porque hoje, principalmente o ser humano, acho que as coisas do mundo trazem mais milagre que essa palavra que ele tem. Eu acho que muito. Missionária Lélia. Não acho que Acho que aumentou. eu acho que o mesmo que ele foi lá no passado, ele foi ontem, ele é hoje. E será eternamente. Amém. Hã? Aumentou. Amélia? Eu acho. Deixa eu pensar, depois eu falo. Eu gostei. Vamos lá, queridos. Vamos ver algumas questões para ajudar nesse final. Primeira coisa, queridos. Você acha que o milagre está condicionado à sua fé? Você acha? Sim ou não? Você acha que o milagre, qualquer milagre, está condicionado à sua fé? Não. Vamos ver aí assim aqui. Até se vê aqui, tá? Andando de carro, acontece uma coisa, uma acidente. O carro tá porta, aqui, ó. Tá querendo tocar o carro e você se prendeu. E aí, é um milagre, mas se a pessoa não prendeu, ela deu espaço pra aconteceu o milagre. Só se a pessoa resolve, tá orando, tá saindo. A pessoa se mesma. Até o nosso mesmo tá. Bom. Então, primeira coisa, queridos. O milagre é acontecido pela vontade de Deus. Independente se você tem fé ou não. Então, o milagre nem cresceu. Não, calma, vou chegar lá ainda. Pela vontade de Deus. Segundo, exemplo bíblico. O pai do jovem lunático. Levou no lugar, levou. Aí Jesus estava lá no monte da transfiguração, chegou para os apóstolos, os apóstolos conseguiram, Jesus desceu e falou assim: que confusão é essa aí? Aí sai o homem e fala: olha, eu trouxe meu filho, para que seus apóstolos tenham alguma coisa, não conseguiram fazer nada. Só que o que está acontecendo? Ele conta: meu filho desde criança, joga no fogo, joga na água. Aí você pode me ajudar? O homem falou para Jesus. Aí Jesus responde para o homem: tudo é possível ao que crê. Qual a resposta do homem para Jesus? Me ajude na minha incredulidade. Ele não tinha fé. O filho foi curado ou não? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a sua oração é atendida, o seu milagre acontece pela vontade de Deus. Mas isso aí, pastor, até aí tudo bem. Nós sabemos disso. Nós sabemos, eu sei que tudo tem que vir pela vontade de Deus. Nós sabemos que seja feita a sua vontade. Agora também teve aquele centurião que chegou e falou assim, eu nunca vi tamanha fé. Em toda... Mas é isso que eu quero que você entenda. A gente não pode... Exatamente, eu não quero que... Só concluir. Eu não quero que a gente viva conforme algumas igrejas que tentam transferir a responsabilidade para você. Mas uma campanha liberal botou fé em você, não. Às vezes você não vai te dar. Eu não tive fé, Não. Você pode ter fé. Quer ver um exemplo? Moisés, quem teve fé da manhã com Moisés? Impossível. Apóstolo Paulo, impossível.
questões sérias na Bíblia. Eles oraram e não foram respondidos. Não foram respondidos. Tem uma hora que Deus se irou com Moisés, mas Moisés, não toque mais nesse assunto, não vou te dar a terra prometida. E Paulo orava, Deus fala, Paulo, me agrade, agrade, Jesus, estou sofrendo a minha graça. Vamos falar que Paulo e Moisés não tinham fé? Fé tinha, pastor. Mas não era a vontade de Deus, é isso que eu estou falando. Mas por que Moisés não entrou na terra prometida? Não, foi uma desobediência, mas ele pediu. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você tendo fé ou não, Deus só vai fazer milagre. É isso que eu quero. Eu não quero que você assuma a responsabilidade que não é sua. Não é sua. De repente, Deus tem que agir numa situação, Deus não guarde. O marido com a mulher desviou. A mulher dá do marido, poupa o marido. Aí Deus vai deixar aquele marido, eu tenho que tratar com aquele marido. Vou ter que se orar. Quer ver o exemplo? Davi era um homem segundo, orou, jejuou por uma criança. Ela foi poupada? Não, morreu. Ah, eu quero explicar, não. Interessa. Davi tinha se arrependido e estava jejuando. Deus não ouviu Davi. Ah, Davi não tinha fé. Só que Davi não tinha fé. É igual, veja bem. Exatamente. Mas só que olha só, tudo certo, Davi, bonitinho, mas inúmeras vezes Davi orou, Deus deu. Exatamente. Então, tudo isso nós temos que ver. Por que Deus não dá? Por que também seja pela minha fé? Veja bem, eu posso chegar e orar uma pessoa cancerosa e para a glória do nome dele, essa pessoa ser curada, porque hoje nós temos isso, pessoas cancerosas. Vou dar um versículo bíblico. Muito charlatão, mas também tem homicídio. Não, lógico. Vou dar um versículo bíblico que vai confirmar minha tese. Abra uma Bíblia para vocês, Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. Efésios 2, 9 e 10 aqui. Efésios 2, 9 e 10. Não é que eu tenho errado a ver com isso. Que é milagre que o Gabriel fala aqui? É coisa que vai além da natureza. Além do seu limite, além do limite de Deus. Efésios 2, 9 e 10. Essa pode ler. Não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo, e de Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então leu 8. Leu 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é do O que é dom de Deus? a fé. Aí o que as igrejas do século XXI estão querendo passar para você? Você não entendeu? Você quer ter fé. Aí você fala, E com isso tem muitas pessoas doentes espiritualmente, doentes da alma, porque tem orado, tem pedido, tem sofrido, não recebe e acaba falando que são. Eu não tenho nada disso. Então, quem me dá fé? É Deus. Deus. Vamos supor, vamos condicionar o milagre à fé, então. Então, eu dependo de quem vai receber o milagre. Não, estou falando o seguinte, se depende da fé, ele tem que me dar fé, eu receber. Se eu não tiver fé suficiente, ele não me deu. Então, se eu estou sem fé, é porque Deus não quer que eu tenha. Não, peraí. Eu estou sem fé. Não, primeira coisa, não existe pessoa sem fé. A gente expressa o curso, não existe pessoa sem fé. Não existe. Porque todo mundo tem uma fé, independente no que ou em quem. Tem uma fé. Ele acredita. Ele é crente em alguma coisa. Aceitei a Jesus, eu tenho fé. A diferença é, às vezes, vou parafrasear o apóstolo Paulo, eu me sinto fraco, é aí. Por que eu sou forte? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoou na minha família. Eu todo mundo tem fé. Então o que acontece? Aí, diz lá em Romanos 7, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? É aquilo que você falou. É por isso que o milagre está bom. A gente se distancia da palavra, por isso que oscila às vezes a fé da gente. Vou falar com menos palavras suas. Por que Pedro afundou? Não, afundou não. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Tirou os olhos de Jesus. Ele botou fé. Tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus quase 20 vezes. Então eu vejo que começou a dar. Então qual é o problema? É quando a gente tira os olhos da Bíblia. Porque como é o maior milagre que isso? Aí eu tenho esperança, mesmo que tudo esteja dando errado. Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele vai se levantar e vai fazer algo a meu favor. É nisso que eu creio. Aí ele não fez, não tem problema. Ele não fez agora.
palavra bonita de um homem que precisava de muito milagre e de muita fé. É isso que a gente tem que crer. Eu creio que meu Deus está fazendo o melhor para mim. Eu não entendo agora o que está fazendo. Eu não aceito, não concordo. Acho até que eu precisava disso mais rápido. Mas está na mão de Deus. Até que a precisava estar no camaro amarelo. Eu também acho que eu precisava no camaro amarelo, Deus, olha. Mas aí, será que no camaro amarelo eu estava com ele parado ali agora e aqui? Ou não estaria murmurando se tinha que pagar o IPVA dele depois? A gasolina. Para que não tinha um carro dele? Não se pagar o IPVA? Então o que a gente tem que entender, queridos? Que tudo, o meu milagre, está na mão de Deus. Não é a minha fé que vai determinar isso. Para analisar. Que tamanho seria a sua fé para Deus te dar uma casa própria agora? O tamanho da boca de Não, eu estou falando, você não tem valor. E de repente eu não. Tem uma fé muito grande. Se tiver uma fé muito grande, é o dos menores que espera. Eu vi um pregador falando que ele trouxe os nomes mostraram no bolso da bermuda e sumiu da calça para poder falar sobre fé e perdeu o nome mostrado. Então, o que é? Estava na unha. Embaixo da unha dele. Agora me fala disso. Jesus falou. A fé já está menor do que isso aí. É menor que isso. Então, o que nós temos que entender? A fé é um suporte, é um instrumento, é um meio para eu chegar a Deus. Mas as coisas acontecem conforme acontece. Ah, eu tenho muita fé. Para com isso. Não é só fé que você tem. Você tem muita fé. O que a fé? Vamos traduzir. O que é fé? Confiando em Deus. Confia em Deus. Descanse em Deus. Ponto final. É isso que é fé. Confiança. Você não vê, mas você acredita. Você não tem, mas você vê como a gente vê. Então, assim, a chave de tudo, Jesus dá, ele infinita graça e misericórdia. No final. Ah, mas eu tenho muita fé. Ih, para. Ah, que eu jejuei 10 dias para acontecer isso. Isso não interfere em nada na vontade de Deus. Não é para milagre. Não, ainda que fosse. Propósito, a gente não tem propósito. Qual é a intenção? Eu respondi para minha filha. Qual é a intenção do propósito? Não é que tem que ser obrigado a fazer. É que a gente quer mostrar para Deus o seguinte: Senhor, eu quero muito disso. Eu preciso muito disso. Mas se eu me der, amém. Se eu me der. Exatamente, eu vou continuar te adorando. Posso te adorar com o coração sangrando. Tá? Te adorando. Aí vem. E eu fiz aquilo que o Senhor falou para me fazer. Eu vou podendo fazer. Mas se o Senhor quiser, eu muito assim. Eu já tomei esse temor. Eu não queria que o Senhor fizesse isso, mas eu não quero. E aí Deus permitiu que eu tivesse. Aí eu comecei eu parei no jogo do lado, falou que não ia deixar acontecer, eu acreditei na acontecer de novo. Eu pedi quando eu cheguei em casa, outra vez. E a festa em casa? Aí a festa vai lá embaixo mesmo. Eu vou desmanter terça-feira. Na quarta, eu ia ter lá, eu ia ser mandada embora. Aí eu falei assim, eu não queria isso, tá precisando. Aí fala o que você falou pro seu marido, que seu marido falou pra você. Você falou pro seu marido. Aí eu falei assim, aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, poxa, mas eu sabia. Deus ia permitir eu ser mandado embora, por que Deus não salvaram falou que não ia acontecer? Aí eu comecei a questionar, eu falei, não, Deus sabia. Eu sabia que eu ia ser mandado embora. Sabia? Aí ele falou, sabia. Então, Deus não falou lá, aí o João Vasco falou que não ia, que poderia até acontecer, mas não agora que ia acontecer. Porque o que eu acreditei naquilo, quando eu cheguei em casa, eu pedi a Deus para não ser frustrada. Aí tá. Na quarta, na terça, eu recebi acontecer. Na quarta, ele foi. Aí foi oficial. Aí passou. Aí eu olhei no Senhor e tal.
aí eu fui malhar. Quando chegou 10 horas da manhã, o cara ligou e falou assim, aí eu comecei, eu fiquei, meu Deus, eu tenho muita paciência com Você falou assim, senhor, me desculpe, foi mal. não, e pior que eu fiz voto. Aí então eu fiquei mais preocupada com isso. Eu fiz o voto do Senhor e falei, eu nem aceitou meu voto. Eu não acredito mais, porque o Senhor aceitou meu voto. Eu estou acostumada a minha fé com misericórdia. Quando eu faço voto do Senhor, o Senhor, pela misericórdia e da graça dele, ele me atende. Eu falei, nossa, vamos para eu poder cumprir. Aí, quando foi na quinta-feira, ele Espera, no seu caso, eu tenho uma particularidade. Vou te falar aqui na frente de todo mundo, para todo mundo se ver esse testemunho. Desde cair a ficha, assuma a ficha. Você não tem que ouvir profecia, você profeta, é profetisa. Quando você não encarar essa, vai levar pedal, vai ser criticado, vai ser criticado. Vai ser humilhado, mas você tem particular com Deus, você tem profetisa. E você já engoliu muito rolo e não entregou para ninguém. Deus quer criar essa intimidade com você. Isso é uma particularidade sua, Deus. Deus quer você e ele, tente até te usar para entregar você para os outros. Mas você quer continuar ouvindo o recado, é igual você deu e ela falou. Se alguém mandar pastor, eu vim aqui dar um recado da pastora, eu durmo na mesma cama que ela, tudo, então por que ela manda recado? Não tem intimidade com ela, não preciso disso. É isso que você quer te falar. Não preciso disso. Tem intimidade com você, eu vou com você. Certo? Então vamos lá, vamos responder a pergunta que não quer parar de falar, eu não sei se alguém levantou a mão, não lembro. O milagre diminuiu ou aumentou? Está aumentando. Porque cada dia que passa, a incredulidade do homem é maior. E Deus tem que estar se revelando ao homem dele. Está aumentando. Primeiro que a população aumentou. Segundo que os crentes também aumentaram. Terceiro, o número de pessoas que buscam a Deus também aumentou. Então, naturalmente, essa guerra está. Eu vou falar sobre isso. Número de crentes. Só que é o seguinte, hoje as pessoas também estão levando Deus muito na idiota. O número de crentes de hoje em dia estão levando o seu mundo. Não, um crente no passado vai uns 15 anos. Mas, gente, vamos entender que o que é o milagre? É revelar quem Deus é. Não é isso? Milagre é para isso. A fortaleza da fé, a fortaleza, a pessoa. Mas o que é o milagre? O que é o milagre? É revelar quem Deus é. E hoje, talvez, a idolatria não é tão grande como estava no passado. Mas a carnalidade é muito grande. Então, Deus tem que estar mostrando. E na época, Jesus teve muito milagre, teve, porque foi instaurado o reino de Deus. Agora, Deus tem que continuar fazendo milagre, porque o reino está ganhando espaço. E qual vai ser a maior época de milagre? Quando o mestre estiver chegando. Quando Jesus estiver voltando, vocês vão ver milagres de tudo quanto é lado, triplicado. Porque é a hora que ele vai começar a mostrar. Joel? Acho que é Joel. Joel fala isso, que vai aumentar o número de crentes, vai ser maior, o número de pessoas buscando vão ser maior. Exatamente. Então, os milagres vão ser muito maiores, por quê? Queridos, vamos parar para analisar. Vamos parar para analisar. Essa época está precisando muito mais de Deus do que a época passada? Hã? Muito mais. Então Deus tem que se revelar muito mais. Tem que cada dia mais Deus se revelar. Deus não se revela para se exibir, se revela para o homem conhecê-lo e depender dele. Exatamente. Então os milagres aumentaram por quê? Não é que Deus mudou. Porque o homem está cada vez mais carnal. E vamos só para a gente fechar essa régua. Queridos, tudo que Deus faz está apontando, anota essa, para mim, para você, para todo mundo. Tudo que Deus faz, Ele faz para apontar para o dia do juízo final. Você orou, Deus te atendeu. Opa, já não estou lá, isso é milagre. Ela aumentou a devoção ou diminuiu a devoção? Diminuiu. O incrédulo, o ímpio, recebeu o milagre. Foi para Jesus, não foi para Jesus. No dia do juízo, a igreja de perdão de cara lavada, limpa. Eu
Meu filho, está condenado? Eu vou condenar por quê? Eu nunca ouvi falar de Jesus na porra. Olha o tanto de milagre que eu fiz na sua vida. Ele desviou, olha o tanto de milagre que eu fiz na sua vida. Aí vai ter a palavra que não vai ter memória para isso. A minha palavra não volta vazia. Mas qual a intenção dessa palavra? Quando eu prego o evangelho, quando eu oro e faço um milagre, quando eu abro a porta dessa igreja, a palavra está indo cumprir um objetivo. Se a pessoa ouvir se converter, ela vai para o céu. Se a pessoa não ouvir, é uma acusação para ela, contra ela, para ela ir ao inferno. Então, qualquer coisa que você faz, eu orei, poxa, eu orei, a pessoa recebeu uma vez, não vem para a igreja, não se preocupe. Eu já sabia que ela não vinha, era um motivo a mais para ela ser dominada. Exatamente. O galardão do lugar, isso é parte. É isso que a gente tem que conscientizar. Um cara pediu para orar por ele, ora. O pastor, ele não vai para a igreja, isso não é problema seu. Você está fazendo a vontade de Deus. Certo? Então terminamos aqui sobre milagre. Milagre é baseado na vontade de Deus. Se eu tiver fé, eu recebo milagre, recebo. Se eu não tiver fé, também recebo. Porque tudo depende, parafraseando a Sacroniza Estela e outros falaram. Eu dependo da graça e da misericórdia de Deus. Eu vou ter sempre. Deus fala assim, Camargo, depende da sua fé, você pode levar para o céu. Já era. Então não, né? Não vai ter. Todo dia é isso, a minha fé está menor do que o alimento que vai na boca da boca. Porque isso, vamos parar nessa uma coisa que a minha filha disse, chamou atenção uma vez, de verdade. Se você tem fé, quantas vezes você vai orar por um problema? Vamos lá, acabou. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Se a minha fé for a solução. A minha grande fé vai me ensinar o quê? Que Deus vai fazer o que for melhor para mim. Eu acho que estou precisando de um carro, eu falo, não, eu acho que você está precisando andar para você conhecer pessoas a pé e falar do evangelho para elas. Você tem que andar a pé, tem que andar de ônibus. Então, a minha fé traduzida é confiança. Então, confio que Deus vai fazer o melhor para mim. Amém? Então, estamos de menos agora.